compaixão emanado no Natal, nós estamos no dia 26. Vou fazer a leitura de uma pequena mensagem para a harmonização da nossa prece antes do início da palestra. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, encontramos: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Comenta Emmanuel. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Demarrar o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Naquela inolvidável momento em diante da terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos valos de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. E convidamos a todos a fechar os seus olhos neste instante, respirarmos profundamente, sentimos a energia de paz que encontramos neste salão, neste instante, preparado pela espiritualidade amiga, por nosso bom Deus. Trabalhos esses coordenados por Jesus. Senhor, aqui estamos para sentir a Tua presença, para estarmos em momentos de comunhão e de paz. Obrigado por ter conduzido cada um de nós até essa casa no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. E hoje nós convidamos com muito carinho para fazer a palestra de nossa casa o nosso irmão Max Lânio, de Brasília, napolino, mas de Brasília, não é isso? Trabalhador da seara espírita, palestrante, vamos dizer, nacional, para todo lado, dedicando seu tempo para fazer as suas palestras, e hoje está aqui conosco. Então, fica à vontade, meu irmão, e desde já, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos.
Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Foi ele quem afirmou, está anotado por João no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. A afirmativa de Jesus é intrigante. De que paz ele está falando que o mundo não pode dar? O que significa essas palavras de Jesus aqui para nós? O que ele quer significar com deixar a paz dele para nós? O que ele quer significar com nos dar a paz que o mundo não pode dar? O que significa paz? Então, Jesus está falando de dois tipos de paz. Uma paz do mundo e outra paz que não é do mundo, veio com ele. Nós precisamos entender isso. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a resposta para esta afirmação de Jesus, quando o Espírito Fenelon, no capítulo 5, item 25, ele irá dizer: vive o homem incessantemente em busca da felicidade. E nós vamos ver a associação de felicidade com paz, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla, sem nenhum senão, não se encontra na terra. Aqui a gente começa a entender por que a paz de Jesus nós não encontramos no mundo. Lembremos que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. O que significa isso? Que ainda estamos a braços na luta contra o mal. Ele dirá ainda, o benfeitor: apesar disso, apesar de todos os problemas que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia o ser humano, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Então, nesse mundo de expiações e provas, com os desafios que nós temos pela frente, ele está dizendo que não é possível ter a felicidade inteira. Se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, às mesmas situações. Isto é, se não buscasse a sua felicidade, presta atenção nisso, nos gozos materiais. Em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, uma antecipação dos gozos celestes, que são imperecíveis. Tudo que nós estamos vendo aqui na Terra, tudo está morrendo. Tudo vai passar. Nós nascemos e nós temos um ciclo de vida definitivo, que vai ter começo, meio e fim. Tudo. Os átomos modificam-se, transformam-se em outros átomos. Tudo tem um ciclo, sem exceção. Tudo que é matéria. Então, se você buscar a satisfação íntima, traduzida pela palavra felicidade, explicita isso aqui na Terra, nos gozos materiais, você não conseguirá preencher-se intimamente, completamente. Você poderá experimentar momentos fugazes de satisfação. Por exemplo, gozos materiais. Vamos pegar um caso de uma criança. Ela está agora no Natal, quer um presente. No momento que você dá o presente, que ele se basta com aquele presente já não é mais motivo dos interesses dele, vai querer outro. Assim também são os adultos. Tem pessoas que trabalham para ter um padrão de vida razoável, um equilíbrio, é normal isso, natural, e tem que ser assim mesmo. Mas percebe que o padrão pode ser um pouquinho mais alto. Aí consegue um pouquinho mais alto. Consegue um pouquinho mais alto. O que ele vai fazendo? Ele vai dedicando um tempo enorme das suas próprias forças para atender demandas que passarão. E às vezes deixa de atender com esse mesmo tempo o que se chama cuidado com os seus mais próximos. Às vezes ambiciona um patamar
material adequado, para dizendo assim, meu filho precisa viver bem, meus filhos precisam viver bem, eu preciso deixar alguma coisa para eles. Mas às vezes não passa o tempo suficiente com o filho para deixar a coisa mais importante, que é a afeição do contato, aquela afeição do conviver um com o outro, que guarda aqui, dentro do coração, quem realiza isso, um com o outro. Essa ausência afetiva, para contrapor com a presença material, causa danos na relação entre pais e filhos. Os filhos, mais tarde, sentirão a falta que esse afeto, que é construído em bases de amor, lhe faltou. Ele vai sentir falta. A sustentação, os pilares que ele carrega dentro dele, não serão suficientes para os enfrentamentos naturais que a vida nos convocará. Mas aquele pai que pensa de maneira diferente, eu vou trabalhar para dar dignidade, mas os meus filhos vão ser preparados para trabalhar e conseguirem a própria dignidade, sem que eu deixe de estar com eles o tempo que eu preciso estar. Esse sabe que os filhos talvez teriam dificuldades financeiras que não teriam se ele usasse o outro método, mas sabe que essas dificuldades financeiras serão superáveis naturalmente pelo esforço que é comum a todo aquele que ambiciona paz. Portanto, o grande problema que a sociedade humana enfrenta é que ela gasta um tempo enorme para conseguir coisas. Esquece-se de se relacionar nas coisas que consegue. Não é a doutrina espírita que está dizendo para você, não trabalhe para ganhar. Não, não é isso. É o equilíbrio entre um e outro. É você trabalhar o tempo necessário, mas não deixar o tempo de contato humano naquele seio familiar e, além dele, fora das suas cogitações. Na nossa casa, por exemplo, tanto minha esposa como eu somos professores. E nós combinamos. Até um tempo eu era mais voltado ao trabalho na minha própria profissão, depois eu passei para o trabalho só como professor. E nós combinamos que os nossos filhos não seriam transferidos para cuidados alheios. Que nós estaríamos sempre, se ela está trabalhando, eu não estou trabalhando no horário que ela está, de tal forma que nós não deleguemos a educação do filho para terceiros. Porque você não delega educação, você delega instrução. Você pode comprar instrução, mas você não compra educação. E a educação moral menos ainda, que é aquela educação que ensina a criatura a viver segundo as leis divinas. A educação que ensina ela a respeitar e sentir o próximo como se o próximo fosse ela mesma. Essa base que você conquista em casa desde pequeno, para essa criança, será a base que a sustentará nas tomadas de decisões importantes na vida. Nós não fazemos isso e quando chega na hora H, o nosso filho não está preparado para discernir sobre o que é do bem e o que é do mal. Exemplo, em Brasília, eu estou lá há mais de 20 anos, você vê no serviço público, eu conheço algumas pessoas que trabalham, convites escusos, convites que são levados a uma criatura a facilitar certas atividades dentro do serviço público para aquela criatura por meio de dinheiro. Se o teu filho foi educado em bases que foram privilégios para gozo da alma e não em bases que foram privilégios para gozo da matéria, o seu filho naquela hora vai ter bases, se ele estiver trabalhando no serviço público e for tentado por uma proposta indecorosa como essa, ele se lembrará daqueles momentos em que ele sabe o que é o bem e o que é o mal. E se você foi exemplo para ele, você viveu naquela presença afetiva, naqueles momentos em que ele precisava conversar, que você estava perto, ele vai perguntar-se intimamente, se fosse meu pai nesta prova que eu estou passando, o que meu pai faria? Ele tem referencial. Ele tem referencial.
Há pais políticos que formam filhos para fazer exatamente o oposto. Não tem noção do prejuízo moral que estão levando aqueles que Deus confiou às suas guardas. São cegos conduzindo cegos. Ambos caem no fosso. O que nós estamos falando está relativo ao campo do sentimento. Ele diz, o benfeitor Fenelon, que em vez de procurar a paz do coração, que vai dar a felicidade tão almejada, única felicidade real neste mundo de expiações e provas, em vez de fazer isso, o ser humano comum se mostra ávido, desejoso de tudo o que o agitará e o turbará. Festas, ruídos, barulhos, aquela coisa toda. E coisa singular, diz ele, o homem, a criatura humana, como que de intento, como que fizesse de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Ou seja, cria problemas nessa avidez de possuir, de ter, de satisfazer as sensações e não os sentimentos, ele cria problemas que ele terá depois que ajustar. E como disse Jesus, aí haverá prantos e ranger de dentes. Porque ele terá que facear, porque ele saiu daquilo que se chama ordem divina. Ele não seguiu as leis divinas. E aí, o Fenelon faz um convite que eu trouxe aqui para nós refletirmos juntos. Ele diz assim, que de tormentos se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Gente, como tem pessoas que sofrem olhando o que o outro tem. Ai, se eu tivesse isso. Ai, se eu tivesse aquilo. Ai, ai. Só sabe ai. Não consegue se contentar com um pouco. A pressão social, sobretudo as relações humanas comprometidas, levam a pessoa a querer se posicionar num patamar que não corresponde ao patamar normal de se viver. Precisamos lembrar que Jesus disse que não tinha uma pedra para se reencostar. Não tinha um lugar para ficar, que até os lobos tinham. E que para segui-lo, nós temos que agir da mesma forma. Aquele rapaz que chegou para ele, bom mestre, ou aquele outro, mestre, seguir-te-ei por onde fores. Aí Jesus fica todo alegre, mas um benfeitor. Mas aí o rapaz diz, deixai-me primeiro ir enterrar o meu pai. O que seria uma coisa extremamente razoável, o pedido dele. Mas Jesus responde transcendentalmente, indo além da compreensão humana. Deixai os mortos os cuidados de enterrar seus mortos. Ou seja, deixai aqueles que não estão com a consciência desperta enterrar os que também não estão com a consciência desperta agora como espírito desencarnado. São todos dois consciências adormecidas. Vivem para ter mais coisas, para satisfazer prazeres sensoriais, para poder satisfazer as questões sociais, para poder ter poder de mando, atendimento de sensações do sexo, de tudo quanto é coisa que cause prazer. É o que essas criaturas buscam apenas. Nós não estamos dizendo que isso está errado. O problema é o quanto disso você coloca como prioridade na sua vida. Ele diz, contentar-se com o que tem. Gente, com todo respeito, fala aqui por mim. Lá em casa eu tenho um problema com a minha esposa, né? Porque quando a gente chegou no apartamento que nós moramos lá, era o sonho da vida dela, porque tinha um guarda-roupa enorme. E agora colocou porta com espelho, ficou especial. Meu Deus. E espelho de corpo inteiro. E aquilo é fantástico. Jesus. Aí, aos poucos, tinha um do lado, que era o menor. É claro, ficou para esse pobre coitado. E o maior ficou para ela. Mas eu falo para ela que eu conto isso em público. Logo depois, um pedaço do pedaço que o homem tinha, ela já tomou. Hoje tem uma portinha para guardar as minhas coisas e o resto dela tudo para ela.
Eu falo, até o final da encarnação eu vou ter uma caixinha de sapato para guardar minhas coisas. Mulheres têm uma diferença em relação aos homens, eu compreendo isso, não estou a criticando. Né? Eu até às vezes penso que ela é centopé, porque ela tem tanto sapato que eu não sei onde, como é que ela vai calçar tanto sapato. Mas ela acha que é importante e a gente respeita. E às vezes ela briga comigo, você não vai trocar essa camisa não? Mas a camisa está boa. Não, já está desbastada, está ótima a camisa, dura mais 5 anos ainda. 5 anos! Na verdade, são os interesses íntimos que a gente cria que faz a gente querer mais coisas. Para mim, muito honestamente falando para vocês, 4 camisas, 3 calças, um par de sapato e um tênis seria o suficiente. Por isso cabe numa caixinha de sapato. Mas aí vem ela e fala, naquela camisa sua está desgastada, vai lá e compra outra. Oh, Jesus, não precisa. Até pouco tempo eu brinco com ela, tinha até o sapato da formatura guardado. Isso é brincadeira. Então, assim, são necessidades íntimas. Ele está dando um conselho para você. Não queira ter mais do que você precisa. Cuidado, do que você precisa. Não é também viver na miséria, porque isso não é inteligente, mas não é viver na abundância. Porque o excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Quando você tem demais, falta a quem tem de menos. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Pensa nisso. Se você tem coisas que você não usa, trata de colocar em uso para alguém. Porque não é inteligente guardar o que você não vai usar, não precisa. É isso que ele está dizendo. Ele diz mais, que nota sem inveja, aquele homem que nota sem inveja o que não possui, ele já não tem o desejo de ter o que o outro tem. Basta para ele. O que ele tem é suficiente, ele está feliz com aquilo. A gente percebe que a felicidade não tem nenhuma relação, mas nenhuma mesmo, com você ter coisas. Eu conheço muita gente que tem coisa demais e é infeliz. Pessoas riquíssimas, eu tive contato com muitas, são infelizes. Convivo com elas. Eu conheço um caso próximo do nosso apartamento em que a pessoa se jogou do 4º andar. E era muito bem fisicamente, aparência, aspecto social, bem postado e financeiramente muito bem servido. Mas não bastou. Alguma coisa faltou. Sabe o que é que falta? É a tal daquilo que a gente chama de vazio existencial. Imagina um recipiente, um copo, em que você está com ele vazio. E você começa a entrar num estado, mesmo você tendo coisas, em que você sente que você não está preenchido. E você começa a perder sentido da vida, a alegria de viver. Quantas pessoas começam a se deprimir e quantas pessoas se deixam levar pelo autocídio. Por quê? Porque está faltando esse preenchimento íntimo. Mas aí você me pergunta, e como é que a gente preenche o íntimo? Em 233 da nossa era cristã, lá em Lyon, tinha uma igreja que se chamava Igreja São João. Eram praticamente 200 anos que Jesus tinha estado entre nós. E aquela igreja São João estava num momento que era diferente, porque há algum tempo uma epidemia, uma peste, tinha atravessado grande parte do Império Romano. Ela vinha do Oriente e se espalhou. Existiam 3 seguidores de Jesus nessa igreja que estavam travando contato uns com os outros. O irmão Corvino era o mais jovem deles, tinha um presbítero que era chamado de Enio Pudens, e tinha um outro que estava ali também. E eles estavam discutindo como socorrer os que estavam sendo afetados pela pandemia, que na verdade era uma epidemia naquele local, naquela época.
E um achava que deveria ficar isolado para não se contaminar e não trazer a doença para dentro da igreja. E o irmão Corvino dizia, mas como? Jesus se juntou aos pobres, aos que estavam desvalidos, deu graça ao Pai por ter sido os que ele confiou para que ele viesse à terra. Ele tratou de conviver só com gente de má vida, pessoas com doenças transmissíveis, pessoas com crimes nas costas, e Jesus esteve sempre ao lado deles. E nós aqui vamos nos isolar? E aí ele começou a influenciar a mente dos outros. A gente não pode impedir que outros se isolem em mosteiros e ali vivam para si apenas em oração. A oração não transformará, porque nós precisamos de braços para poder fazer a vontade do Pai através dos homens. Deus age através dos homens, dizia o irmão Corvino. E pouco vai, pouco vem, ele consegue convencer de que o trabalho era de servir ao outro em situações quaisquer que o outro se mostrasse. E que tenhamos fé. Isso era 233 a.C., aliás, depois de Cristo, nós não podemos esquecer. Que tenhamos fé para poder atender as demandas. Esse caso está reportado no livro Ave Cristo, de Emmanuel, pelas mãos de Chico, está no capítulo que se chama Reencontro. E ele é bem emblemático para responder essa pergunta. Porque o que ele estava dizendo é que você só vai encontrar paz quando você levar paz para alguém. Você só vai encontrar alegria quando você levar alegria para alguém. Você só vai encontrar misericórdia quando você levar misericórdia a alguém. Nós podemos resumir isso numa frase. É dando que você recebe. Isso é lei. Não foi por acaso que Allan Kardec escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo para colocar fora da caridade? Não há salvação. Salvação de quem? De nós mesmos. De nós próprios, conosco mesmo, com os nossos egoísmos, com os nossos processos íntimos, de nos fecharmos em nós, como se o mundo externo não existisse ao nosso lado. Como é que a gente pode conseguir conviver sabendo que tem pessoas que estão padecendo ao nosso lado, gemendo e gritando de dor, sem que nós façamos nada? São corações insensíveis, que ainda estão tão embotados, que só conseguem ver prazeres. Ontem, por exemplo, foi o Natal. Nós fomos participar de um evento familiar. Aí tem várias pessoas. E eles estavam com música, e aquelas músicas com todo o prazer que eles sentem, eu não consigo me sentir muito bem com elas, muito alta, e não são músicas que acalentam muito o meu coração. Mas vem alguém e diz assim, Max, você pode fazer é sempre o espírita, né? Você pode fazer a prece para nós? Eu falei, posso. Mas até o último momento que alguém falou, eles não tiraram o som. Acabou de fazer a prece, o que fizeram? Tum! E vamos beber cerveja. Desse jeito. Quem era o aniversariante ontem, gente? Como é que nós devíamos tratar esse momento? No mínimo com respeito. Só para começar. E o respeito vai nos lembrar que a alegria não está vinculada à bebida alcoólica ou coisas ruidosas. A alegria é um estado íntimo. Nós podemos conversar tranquilamente, alegremente, sem ter que compartilhar de algo que mexa com os nossos lados sensoriais para nos tornar mais soltos, como a bebida faz. Sabe o que significa isso? Significa que isso é um escape, é uma fuga, que a criatura busca para encontrar o pertencimento, para encontrar o afeto que lhe foi negado em algum momento da vida. É compreensível que hajam assim aqueles que ainda não sabem o que fazem. Como Jesus diz, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas o fato é que se você faz, você é o primeiro a experimentar a alegria. Você tem um filho. O bichinho está doidinho para ganhar um presente. A hora que você dá, que você vê o bichinho rindo de alegria, o que você fez? Você é o primeiro a ficar alegre antes dele.
Porque você se sente feliz em ver seu filho. Agora veja as criaturas humanas como seus filhos. Imagine que elas são seus filhos. Olha como as coisas são. O próximo mais próximo a gente faz. O próximo que vai se distanciando. Ah, Max, mas ele tem pai. Ah, isso não é problema meu, não. Ainda não repercute o outro em ele mesmo. Só vai conseguir paz quando todos os atos da sua vida forem voltados não para si próprio apenas, mas para o próximo. Porque a paz vem de Deus. Por isso que Jesus era o portador dela. Ele, espírito puro, já era portador da paz. Só ele podia dar o que o mundo de expiações e provas não tem condição de dar ainda, porque não está pronto. E se a paz vem de Deus, nós precisamos lembrar que entre você e Deus, entre eu e Deus, tem uma ponte que se chama próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não amará a Deus sobre todas as coisas, que vem em primeiro lugar, como mandamento, se você não fizer antes o amor a si mesmo, para ter condição de fazer amor a próximo. Como é que ninguém pode dar o que não tem? Se você não elaborou em você, fazer a sua alegria, olhando a alegria do outro que você provocou, você não tem condição de fazer. É preciso que você primeiro tenha, que você seja portador, para depois você configurar no outro aquele mesmo elemento que está em você configurado. É por isso que entre você e Deus tem sempre o próximo. Ninguém, isso não sou eu que estou dizendo, são os Espíritos, ninguém será feliz se não fizer o seu próximo feliz. Mas quem é meu próximo? É todo aquele que Deus colocou no seu caminho. Todo aquele que você vai encontrar de forma significativa no seu caminho. Ninguém cruza o seu caminho por acaso, não. Ninguém cruza o meu caminho de forma significativa por acaso, não. Você tem compromissos ocultos diante das criaturas que com você passam pela vida. E tem uma lei que diz que quem tem mais deve dar para quem tem menos. Se você é portador de mais intelecto, ajude quem tem menos. Se você é portador de bens materiais, ajude quem tem menos. Porque essa é a lei que vai fazer com que as criaturas se harmonizem naquela tão famosa frase da fraternidade universal, quando um pensa no outro, como se o outro fosse ele próprio. Nesse momento, você começa a experimentar paz. Na minha vida pessoal, e olha que eu já sou sexagenário, na minha vida pessoal, nos momentos de mais alegria, de todos os momentos de mais alegria, foram os momentos de afeto. Sejam com os meus próximos, sejam com aqueles que de alguma forma eu consegui interferir para ajudar. Não está nada, absolutamente nada comparável com nada de prazeres materiais. Quando eu comprei meu primeiro carro, nem lembro mais. Ganhei a primeira bicicleta, foi ótimo, mas nem lembro mais. Mas quando alguém sorriu, porque ele foi beneficiado por alguma coisa que eu pude fazer por ele, isso eu não me esqueço, não. Porque isso enxameia dentro de mim e me causa bem-estar. E quando você carrega essa paz que o mundo não pode te dar porque você conquistou, por onde você for, com quem que você estiver, em qualquer momento da sua vida, esteja o mundo acabando, esteja o mundo em alegria, você será sempre aquela pessoa que estará em paz. Aprendei comigo, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. Esse sentimento de mansidão, onde você vai? As pessoas não te conhecem, mas se você carrega paz, é como se você fosse uma flor ambulante. Você está espargindo um perfume que as pessoas sentem. Aí a pessoa encontra com a outra e fala assim, nossa, é tão bom ficar perto dele. Chico, por exemplo, diziam os benfeitores que a aura dele alcançava cerca de 50 metros. O que é a aura dele? É o perfume dele, é a expansão
da bondade dele por 50 metros de diâmetro. Dizem pessoas, que eu conheci pessoalmente, que quando chegava nesse raio de 50 quilômetros, começava a chorar. Chorar de emoção, não é chorar de tristeza, chorar de emoção, de experimentar um sentimento tão fora do comum que a pessoa não conseguia conter-se. E você daria tudo para ficar naqueles 50 metros o resto da vida, se beneficiando da conquista do outro. Pensa você ter ficado perto de Jesus. Você estava se beneficiando, aurindo aquele perfume de Deus que vem por esse espírito elevado. Chico é um desses nobres espíritos que veio à Terra para fazer exclusivamente o bem. E quando você faz exclusivamente o bem, você é um agente de Deus na Terra. Paz é uma conquista individual, mas nunca se faz sem o coletivo. Não há como conquistar paz sem compartilhar um com o outro as suas dificuldades, as suas vivências, as suas realidades. Mas, sobretudo, compartilhar com o outro que tem menos do que você, seja no que for o setor da vida. Essa paz é que nós estamos referindo, que é a paz que nós precisamos construir. Para conseguir paz, tem um sentimento em particular que chama sentimento de piedade. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, um espírito que se chama Miguel, dizendo assim, lá no item 17. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando você já consegue perceber, ressoa em você a dor ou a alegria do outro, sinal que você está começando a conquistar paz, se você se movimentar na direção do outro. Não é por outra razão que ninguém jamais se arrependeu de fazer o bem. Não existe um ser humano que tenha feito o bem que se arrependeu, mesmo quando houve ingratidão. No fundo da alma dele, não há arrependimento. Ele pode ficar desgostoso naquele momento, mas o sentimento lá no fundo permanece o mesmo. Agora, todo aquele que faz o mal ou é omisso, deixa de fazer o bem ou o mal, esse tem do que se arrepender. Passar pelo mundo, pessoas passando por você necessitadas, e você fazer de conta que não viu, é um crime. É um crime perante as leis de Deus. Deus nos coloca no lugar onde nós precisamos estar e nos coloca próximo das pessoas que precisam de nós. E não agir corresponde a deixar Deus de lado e fazer só os nossos interesses pessoais. Por isso que Jesus disse em certo momento: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Em verdade, eu vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Queremos celebrar o aniversário de Jesus? Façamos isso. E nós não estamos referindo aqui só das questões materiais, não. Tem muitos pequeninos da questão do sentimento que estão próximos de nós. Que às vezes só de emprestar o ouvido para ouvi-los já é uma caridade enorme. Falar palavras encorajadoras ao invés de críticas é uma caridade enorme. Está em nossas mãos construir a paz. Depende de cada um de nós. E a propósito, muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.